experiência de não ser algo meramente privado, mas foi ser presidente da Associação Comercial e Industrial de Jequié. E lá fui outra vez conhecimento com esta casa. Aqui era o presidente Wilson Andrade, Nelson Brandão estava no CDL, e nós fizemos memoráveis viagens pelo Brasil e pela Bahia fora, defendendo os interesses da economia privada, do movimento que chamava-se Ação Empresarial. Nós estivemos em várias capitais brasileiras, em portos das federações das associações comerciais do Brasil. E depois, quando assumi meu primeiro cargo público, foi exatamente aqui nesse local. Eu estava aqui quando recebi do então secretário da Indústria e Comércio, Álvaro Cunha, a determinação de ser presidente da Junta Comercial do Estado da Bahia, no governo João Dumont. E aí iniciei a minha carreira política e volto mais uma vez a esta casa. Tantas vezes aqui estive, ou prestando conta como homem público, ou participando de eventos, solenidades, ou estando aqui para debater assuntos do interesse da Bahia. Então, mais uma vez, retorno aqui nesse cargo que eu considero muito honroso para mim, mas que desde já, em lugar de trazer orgulho pessoal, ele me traz uma imensa responsabilidade, não só com o Brasil, porque essencialmente eu serei ministro do Transporte do Governo Federal para todo o Brasil, mas traz também uma imensa responsabilidade com a Bahia. Não sei quanto tempo ficarei à frente do Ministério de Transportes. Quando você é eleito para um cargo, você sabe o período do seu mandato. Quando você é escolhido para exercer um cargo de uma administração pública, você é demissível ad minuto. Então, não posso dizer se eu vou ficar um dia ou se eu vou ficar 2 anos, 1 ano, não sei dizer. Mas digo aos meus companheiros do Ministério do Transporte o seguinte: façam de conta que nós vamos ser eternos nesse Ministério. Não para delongar a execução das questões, mas para voltarmos a pensar no país daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, no planejamento estratégico. Eu acho que o Brasil há muito deixou de planejar, principalmente nesse setor da infraestrutura e da logística. Nós temos que planejar, pensar o Brasil grande, fazer uma estratégia que possa ser desenvolvida nas próximas décadas. E eu vou, no tempo que estiver à frente do Ministério, me dedicar inteiramente a obter esses resultados do Brasil ter uma infraestrutura logística que dê competitividade a toda a economia nacional. Eu queria aqui saudar o nosso querido Adair Oliveira e dizer que muito eu me honrei porque não fui apenas aluno de Vasco Neto e depois fui seu companheiro no Departamento de Transportes, mas porque eu fui aluno de Adair Oliveira. Ele não parece, mas foi meu professor. Saudar o presidente Marco Fonseca, que em seu nome quero saudar todos os ex-presidentes que aqui estão e comandaram esta casa, o deputado federal José Rocha, que é meu companheiro de partido, é presidente do PR na Bahia, o doutor José Mascarenhas, presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia, que já foi secretário e tanto já fez pelo nosso Estado e continua fazendo à frente da Federação das Indústrias, o João Martins da Silva Júnior, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária, que eu fui seu editor, como também pecuarista, agricultor, para que ele chegasse à presidência da Federação da Agricultura do Estado da Bahia, ao meu prezado amigo Vitor Ventim, presidente do Fórum Empresarial da Bahia, ao senhor Manuel Lomba, cônsul de Portugal, às demais autoridades, senhoras e senhores empresários. Meus amigos, eu estou em minha casa. Se me permitam que eu diga assim, eu estou na minha casa. Essa associação comercial é um orgulho para a Bahia e para o Brasil. Eu estou na minha casa. Eu começaria dizendo aos senhores que a infraestrutura logística do Brasil hoje, num recente estudo feito pela EPL é a empresa de projeto de logística que é ligada ao Ministério dos Transportes, calcula que o país perca hoje 50 bilhões de reais por ano em função da deficiência da infraestrutura logística do Brasil.
50 bilhões por ano. E prevê também, ou pelo menos estima, que entre projetos estruturantes e projetos complementares, com 500 bilhões nós conseguiríamos dotar o Brasil de uma boa infraestrutura logística. Portanto, em 10 anos, se nós tivéssemos hoje 500 bilhões, em 10 anos esses 500 bilhões estariam pagos, que seria uma economia que se gasta a mais para escoar os nossos produtos, para que o nosso produto saia do campo, chegue ao centro consumidor, seja exportado. São exatamente 50 bilhões por ano. O que nós estamos procurando conceder é esse planejamento através do Plano Nacional de Logística de Transporte, que já foi elaborado pelo Ministério, e também de rever esse plano dentro de uma concepção que você possa hierarquizar tudo que é importante na logística do Brasil em duas vertentes. A primeira seria analisando os projetos e a prioridade desses projetos para o país, e por outro lado também a prioridade dos corredores de exportação e de logística do país. Esse projeto prevê criarmos 13 corredores importantes de investimentos, e esses corredores seriam o Sudeste Industrial, o Corredor Paulista, o Centro-Norte, o Centro-Sudeste, Paraná e Santa Catarina, o Integração Nacional, o chamado Mapitoba, que é Maranhão, Piauí, Tocantins, Bahia, o Corredor Nordestino, o Corredor Amazônico, o Corredor do Rio Grande do Sul, o Corredor Minério Aço Sudeste e o Mercosul, e o Corredor Bioceânico e o Minério Exportador de Carajás. Eu posso anunciar aos senhores e já me disponibilizar que muito em breve, talvez no início do próximo mês, nós estejamos lançando todo esse conjunto de projetos para a nova infraestrutura logística que o governo federal deseja e que vai lutar para que seja possível implantar no país nos próximos 10 anos. Como disse o senhor, são investimentos de 527 bilhões de reais, sendo 290 bilhões incluído no PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, e o PIO, que é o Programa de Investimento de Logística, que eu vou detalhar um pouco mais. 121 bilhões em projetos estruturantes e 116 bilhões em projetos complementares. Eu vou pedir, pode passar a primeira. Esgotar o assunto logística é difícil. Aqui eu estou conversando, há pouco estava conversando com Mascarenhas e combinando já um encontro da Confederação Nacional de Indústria, há um Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, que eu faço parte como ministro de Transportes, e um belo trabalho feito pela Confederação Nacional das Indústrias, que mapeou toda a questão logística brasileira, que vem se somar a esses estudos que eu acabei aqui de citar, da empresa de logística de empresa de projetos de logística, assim como a Federação da Agricultura, que também eu já marquei com o João Martins, um encontro para que nós possamos lá com o Robson, o presidente da CNI, com a Cátia Abreu, o presidente da CNA, discutirmos toda essa questão. Toda a questão de logística brasileira. Eu vou falar muito de rodovias e ferrovias, porque dentro da estruturação do governo federal, o Ministério dos Transportes ficou com ferrovias, rodovias e hidrovias. A parte de aeroportos ficou com a Secretaria de Aviação Civil e portos ficou com a Secretaria Especial de Portos. Entretanto, esses assuntos eles se complementam, eles se imbricam, e nós vamos sempre procurar a infraestrutura logística como um todo. Essa é a intenção do governo federal. A questão de se separar é apenas na segmentação, você conseguir dar um foco mais direto em cada um dos assuntos. Mas tratamos isso conjuntamente dentro do governo e junto com as entidades produtoras do Brasil. Nosso mapa, e aí a nossa malha rodoviária. O Brasil tem uma malha rodoviária de 55 mil quilômetros,
Bahia tem 8,3% dessa malha, 4.560 quilômetros, e temos em concessões federais hoje já feitas ao longo das estradas federais 5.250 quilômetros. A Bahia tem 12,7%, que é a nossa BR-116, a Rio Bahia. Essas concessões rodoviárias das estradas federais, eu diria que ela seria um exemplo ainda a ser burilado e melhorado. As concessionárias, lamentavelmente, com algumas exceções, mas estão a dever à sociedade brasileira e estão a dever ao próprio governo federal. Nossa intenção dentro do Ministério é fazer com que elas cumpram efetivamente aquilo que assumiram com a população brasileira. Aqui no caso da Bahia, nós temos a Via Bahia, já me reuni com a Via Bahia e já pedi que ela possa efetivamente entregar o mais rapidamente possível a duplicação do trecho de Feira de Santana ao Paraguaçu, e o compromisso é fevereiro de 2014, e que possa reestruturar toda a BR-324 e a BR-116, cujo compromisso dela é entregar toda essa reestruturação até outubro de 2014. E ainda, a partir de outubro desse ano, iniciar a duplicação de mais 90 quilômetros ao longo da BR-116, melhorando trechos como de Nova Carana até a entrada de Santo Inês, melhorando trechos como de Jabaquara a Jequié e trechos de Planalto a Vitória da Conquista. Então vamos distribuir a duplicação por 90 quilômetros desses 3 trechos. E a cada ano ela tem que duplicar 90 quilômetros, isso está no contrato. E eu vou exigir da concessionária que cumpra o contrato. Não quero que ela faça nada mais do que esteja no contrato, mas o contrato ela tem que cumprir exatamente. Porque se a população brasileira, se o cidadão brasileiro paga impostos e além do imposto paga o pedágio, e eu sou a favor do pedágio, que é o princípio usuário-pagador, só paga quem estiver usando, mas que o serviço seja de qualidade para que o usuário esteja satisfeito. A malha ferroviária brasileira é de 28.730 quilômetros, também concessionada, numa concessão também que não foi um modelo adequado para o país, porque essas concessionárias não investiram. O governo entregou malhas operacionais, onde elas estão algumas, grande parte, 2/3 não estão mais operacionais. Dos 28.000 quilômetros, 730, apenas 10.000 quilômetros hoje são operacionais. As concessionárias deixaram de lado, abandonaram porque não viram interesse, e como não havia no contrato exigência de investimentos, hoje essas ferrovias servem muito pouco à economia brasileira. Além de serem obsoletas, estarem defasadas, todas elas são em bitola métrica, praticamente, todos os sistemas de bitola métrica, e não atende mais a economia moderna. Por isso, há um programa chamado DIO, vocês vão conhecer, Programa de Investimento em Logística, onde nós pretendemos agora licitar este ano, até meados do ano que vem, 11.000 quilômetros de ferrovias para o Brasil. A nossa rede hidroviária é de 20.956 quilômetros de via interiores, economicamente navegáveis. E a Bahia tem a hidrovia do São Francisco, que é uma esperança que algum dia seja ativada e que infelizmente está ainda hoje adormecida. Em determinado momento resolveu-se acabar com o DNR no Brasil, é o Departamento Nacional de Estrada de Rodagem, e se criou o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, e se pegou ferrovias e hidrovias se colocou no DENIT, e eles ficaram lá igual um patinho feio no campo, porque o DENIT cuida de 90% de rodovias e 5% de ferrovias e 5% cuida de hidrovias. Nós estamos, com a ajuda do setor privado, do Movimento Brasil Competitivo, comandado pelo Dr. Jorge Gerdau, fazendo um trabalho de planejamento estratégico para implantar no Ministério do Transporte todas as suas descentralizadas, que são DENIT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, VALEC e Empresa de Projeto e Logística. Todas elas estamos fazendo uma gestão estratégica, desenhando mapas estratégicos, implantando balanço de scorecard,
para que nós tenhamos uma gestão totalmente moderna desses órgãos, que dê mais eficiência e eficácia à atuação desses órgãos. E neste planejamento, nós pretendemos tirar do DENIT ferrovias e hidrovias, e queremos fazer com que a Valec seja a empresa brasileira de ferrovias, para ter o foco exatamente apenas em ferrovias, e transformar a Clodomar, a Companhia de Docas do Maranhão, que é uma empresa estatal que cuida de pequenos portos no Amazonas, porque no Maranhão ela não cuida quase nada, não criando nenhuma nova estatal, mas transformando a Clodomar na empresa brasileira de hidrovias, para dar foco a esse segmento importante, que nós não podemos abrir mão da nossa logística de usar as nossas hidrovias que foram nos dadas pela natureza e que infelizmente hoje tem muita importância na nossa estruturação logística. Bom, tudo vai aos portos. Tudo vai aos portos. Claro que nós temos um mercado interno pujante, nossas mercadorias transitam dentro do nosso país, saem do centro-sul, vão ao centro do subidor do sudeste, os nossos automóveis feitos em Camaçari vão para São Paulo, nós recebemos motores de São Paulo, temos toda a movimentação do nosso mercado interno. Mas não podemos abrir mão dos nossos portos, sejam para exportar os nossos produtos, sejam para fazer a cabotagem uma realidade para reduzir o transporte dos nossos portos. O país assistiu recentemente a essa grande luta que aconteceu no Congresso Nacional para a aprovação da medida provisória dos portos, como medida provisória modernizante, que veio abrir a possibilidade de que novos portos possam ser construídos ao longo da nossa costa, para que haja competitividade. O que o nosso país precisa acabar são os cartórios, são os cartéis, são os oligopólios. Nós temos que fazer essa economia de mercado verdadeira, livre, completa. Enquanto nós não fizermos isso, nós não podemos imaginar que só o governo federal, só o Estado irá resolver todos os problemas da sociedade brasileira, e em modo especial com relação à logística. Nós precisamos do setor privado livre de amarras e de burocracias. Se é possível que isso seja alcançado um dia, mas que pelo menos tenhamos como objetivo tirar todos os entraves que se colocam para os investimentos privados no país. Então, portos é fundamental. Esses são os portos. Muitos outros virão a partir da aprovação dessa medida provisória. Pelo menos essa é a nossa expectativa, a nossa esperança. Então, os nossos portos. Aí estão os portos da Bahia, que nós já conhecemos, Salvador, Aratu e Ilhéus, a movimentação deles. E uma das coisas que me orgulho, e que as pessoas pouco sabem, quando eu fui governador da Bahia, eu consegui implantar 2 portos privados na Bahia, que é o Porto da Forte, que não tinha, e o Porto de Dias Branco. E fiz isso porque, como governador, fui e comprei da Marinha essas áreas e construí o Porto da Forte e foi entregue à Forte. E o Dias Branco, quando me procurou para vir para a Bahia, ele me disse: governador, só virei para a Bahia se tiver um porto privado, senão não virei investir na Bahia com 250 milhões de reais, que era o investimento inicial previsto. Eu fui ao ministro da Marinha, aquela área pertencia à Marinha, porque estava no planejamento da Marinha de fazer uma expansão da base naval de Aratu, mas o ministro disse que realmente não tinha como imaginar quando é que esse investimento seria feito. E queria me arredar. Eu disse: não serve arredar, eu preciso comprar, porque senão não tem investimento privado numa área arredada e não vai investir 250 milhões de reais. Pois bem, compramos, pagamos, depois fizemos uma pergunta com a Dias Branco, ela pagou o terreno ao Estado e hoje existe um investimento de mais de R$1 bilhão lá no Porto de Dias Branco, que já é um porto de cargas gerais, já é lá você tem um moinho e tem uma fábrica de biscoito, um investimento de mais de R$1,2 bilhão. Então, acredito que a Baía de Aratu e a Baía de Todos Santos têm capacidade de receber novos portos privados, além do Porto Sul, que é um desejo que se haja, preciso que toda a Bahia se una para a existência do Porto Sul. Porque na batida que nós vamos, é bem provável, até concluirmos a ferrovia Oeste-Leste e não termos ainda o Porto Sul. Hoje, os números
que eu tenho é que há uma defasagem entre a conclusão